Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vou começar aqui transmitindo ao vivo. Glória a Deus, mais essa oportunidade na presença do Senhor Jesus. Deus derramando toda sorte de bênçãos. Deus está derramando toda sorte de bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Glória a Deus. E eu creio no poder do Espírito Santo, no poder da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E eu creio que o Senhor, Ele pode operar grandemente sobre o nosso coração. Eu sou o pastor Manfrini e esse é um culto em casa, na presença do Senhor. Que você possa receber aí de Deus vitória, receber do Senhor aí unção, graça, virtude dos céus, e que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer aí na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Hoje a gente, na palavra, a gente vai estar ministrando aqui sobre o livro de Marcos, de capítulo 8, na presença do Senhor. E é assim que Deus vai fazendo, Ele vai cuidando de nós, Ele vai renovando, restaurando, abençoando o povo santo do Senhor e vai confirmando sobre nós toda sorte de bênçãos. E assim a igreja vai, né? É assim que a igreja faz. Olha, vamos ver quem está aqui conosco. Aí os irmãos que estão nas outras mídias, eu vou referenciar um pouquinho mais aqui no YouTube. Você pode me acompanhar lá no YouTube, está com Pastor Manfrini, o Pr. Manfrini T. Santos. Lá você vai conseguir me localizar lá. Tá aí também o nosso irmão Peterson. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada dia aí no Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco aí. Glória a Deus, que estão chegando aí também, né? Glória a Deus. Maravilha. Espírito Santo de Deus é presente. Agora eu vou fazer o acesso aqui também no aplicativo da igreja. Olha só que bênção. Glória a Deus. E aqui, para quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem também a oportunidade de nos assistir pelo aplicativo. Você vai lá no aplicativo, olha que legal. Bênção pura. Glória a Deus. O aplicativo é IPMAV, Igreja Pentecostal Manancial de Água Viva. Você pode baixar aí nas redes sociais aí, né? Glória a Deus, nas lojas. Bom, esse é o nosso culto em casa e para mim é um privilégio muito grande, de poder estar aqui louvando ao Senhor, glorificando a Deus. E hoje, pela tecnologia que nos permite, a gente pode cultuar a Deus juntos, até mesmo nessa hora da noite. Então eu gostaria que você cultuasse a Deus comigo, louvasse ao Senhor comigo nesse momento e aprendesse um pouquinho aí do que seria aí um modelo básico aí para fazer o culto em casa. Eu entendo aí que o culto em casa ele tem que estar recheado de situações, de 3 pontos importantes. Tem que ter oração, tem que ter Bíblia e tem que ter um louvor para adorar e glorificar ao Rei da Glória. Então, a pastora Dilma está aí, glória a Deus, que Deus abençoe, nossa querida pastora. Então vamos fazer um momento de oração. Ora comigo. O intuito desse culto em casa, nessa segunda-feira, o intuito dele é criar um modelo para que você dê sequência aí durante a semana na sua casa, fazendo o esforço de ler a Bíblia todos os dias cantar um hino ao Senhor de adoração e todos os dias orar a Deus. Aí vai se criando uma disciplina, isso talvez nos primeiros dias pode ser difícil para algumas pessoas,
mas acredito que ao longo do trajeto, cada dia mais, cada passo que você der na presença do Senhor, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você pode colocar aqui também, lá no aplicativo, tem vários estudos, tá? Para você que quer participar, que quer ver, acompanhar os estudos, tem os estudos lá que a gente já ministrou, tem os estudos de amanhã. Então o aplicativo, ele vai te ajudar nessa caminhada aí com o Senhor e com o intuito de deixar você mais próximo de Deus, mais próximo do Senhor, a partir da busca. Então, ora comigo agora, se você pode, ajoelha, dobra seus joelhos aí, ora comigo, se você estiver deitado, ora comigo e pede a Deus para que isso seja habitual na sua vida, que seja constante na sua vida e no seu coração, esse relacionamento com Jesus. Então, ora comigo. Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Espírito Santo, neste momento, Pai, eu coloco a minha vida, a vida dos queridos irmãos que estão comigo, meu Pai, essa rede criada nesse momento para te adorar, para te glorificar, te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, por tudo aquilo, meu Deus, que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor, e peço ao Senhor que venha me fortalecer a cada irmão, perdoando os nossos pecados e nos ajudando a cada dia mais ser um servo melhor, um homem e uma mulher melhor na Tua presença, diante do Teu santo e glorioso altar, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, que venha receber o nosso momento de busca diante da Tua face, diante da Tua presença, e que sejamos, Pai, agraciados aí pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bom, e aí, como sempre, eu gosto de estar falando um pouquinho de cada etapa que a gente trabalha no Senhor, né, faz em Deus. Eu tenho por mim, e aí a intenção que não é concordar com ninguém, discordar de ninguém, simplesmente trazer o meu ponto de vista, né, aquilo que eu vivo todos os dias aqui com Jesus, que nós precisamos entrar na presença do Senhor, dobrando o nosso coração perante Ele. Então, em uma oração, na oração inicial, quando você estiver fazendo o seu devocional a Deus, eu te aconselharia, é uma coisa que eu faço, entrar na presença de Deus já pedindo perdão pelos pecados, pelas falhas. Às vezes, se você teve um dia, teve ali, né, momentos ali cujo você pecou contra Deus, falou coisas que talvez não devia, pensou coisas que não eram para ser pensadas. Enfim, nós como seres humanos, nós somos falhos, mas a graça do Senhor tem nos alcançado, a palavra dele tem nos alcançado diariamente. Então, esse momento que você entra na presença de Deus, eu vejo de maneira simples que você deve orar ao Senhor e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, né, e se conectar com Deus, se colocando aí na posição. O intuito aqui, ou a ideia, o objetivo de uma oração inicial é você entrar na presença de Deus. Você entrar na presença do Senhor. E aí, quando eu falo entrar, a gente fala que eu não estou, mas quero me apresentar. Eu quero entrar na presença de Deus. E aí, dentro desse entrar, eu não estou, e eu entro na presença do Senhor. Dentro dessa ideia, o objetivo é você realmente se dobrar perante o Senhor, né? É você entender com quem você está falando, porque outrora
no tempo da nossa ignorância, a gente falava de qualquer jeito com Deus. E hoje Ele é o meu Deus, eu sou o seu servo. Ele é o meu Senhor. Né? Então eu passo do ponto que eu sirvo a Deus, não Deus me serve. É um pouco diferente aí, quando você põe na ponta do lápis, quando eu sirvo a Deus e quando você quer que Deus te sirva. E aí dentro dessa conjuntura Senhor e servo, Senhor e servo, o servo tem que saber se comportar perante o Senhor. Então a gente vê, por exemplo, sem o aprofundamento, ou sem o aprofundar, que talvez a oração seria coisas tão simples de ser feita, né? Só falar com Deus e ponto final. Mas aí quando você passa por um ponto de entendimento, ou entender o que está sendo feito, você vai pensar assim: eu vou entrar na presença do Deus Altíssimo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que vive e reina para todo sempre. Então você não está entrando diante de qualquer pessoa, de qualquer ser, de qualquer coisa. Você está entrando diante de Deus. Né? E nada mais, nada menos do que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Absoluto. Então, entrar na presença do Senhor, você vai fazê-lo um aconselhamento, coisa que eu faço, buscar primeiro a remissão, a rendição. Eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Ti, eu confesso quem é o Senhor na minha vida, no meu coração, reconheço a minha posição de servo, a minha posição de filho, Ele é Pai. Então, eu vou reconhecer sempre abaixo de Deus, e nunca igual ou acima de Deus. Porque dependendo do tom que você fala, imagina um patrão falando com um funcionário. Ele vai falar num tom acima, ele não quer nem saber, ele vai falar para o tom do funcionário ali, que está abaixo dele. Né? Você pensa aí nas autoridades, aí todas acima e a população abaixo, né? E o tom de se falar, de se colocar é diferente. Então, às vezes, o que eu percebo é que se a gente não tomar os devidos cuidados de entrar na presença do Senhor com sabedoria e inteligência, a gente vai querer falar com Deus de igual para igual ou de maneira superior. Eu mando em Deus? Não. Quem manda em Deus? Tem alguém que manda em Deus? Tem alguém que domina Deus? Tem alguém que pode barganhar com Deus? Tem alguém aqui suficientemente grande, forte e poderoso para ao menos se igualar a Deus? Então, se não tem, eu tenho que entrar de uma forma diferente. Eu me humilho perante o Senhor. Então, assim, eu estou trazendo esse questionamento e esse posicionamento porque a gente está falando eu estou falando de 3 pontos importantes em um devocional. Louvor, a Bíblia e a oração. Só que, às vezes, as pessoas elas entram na presença do Senhor com uma superioridade tão grande, com uma soberba tão grande no seu coração, como se estivesse ali resolvendo a vida e parecendo como se Deus estivesse trabalhando para ele exatamente, ou para ela. E a ideia aqui não é essa, é adorar, é servir, é reconhecer que Ele pode e nós precisamos dele. Quem precisa de Deus somos nós, né? Então a ideia é trazer essa essência, esse entendimento, porque se você criar um conjunto de informações corretas, você tende a agir de maneira correta. Então o que eu quero dizer assim, se você entender o seu lugar, você vai reverenciar Deus no lugar dele. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas isso tem que ser medido na hora que você estiver orando, falando, clamando ao Senhor. Isso tem que ser percebido em todos os momentos aí da sua vida com Deus, da sua vida com Jesus. Então, esses momentos, eles têm que ser percebidos.
Propriamente dito, a gente precisa de quê, ver? A gente precisa aqui, a gente precisa de trazer aquela força de Deus no nosso coração. Como que eu vou trazer a força de Deus no meu coração se o meu coração está de maneira soberba? E aí quando eu falo trazer a força de Deus ao nosso coração, eu estou falando assim, alcançar o favor de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. Né? Aquele coração duro, aquele coração, né, exaltado, aquele coração que, de repente, por algum motivo, talvez, no meu entendimento, por falta de conhecimento. Eu acredito que essas atitudes de sobrepor, de não saber falar com Deus de maneira sábia, eu entendo que é falta de sabedoria, é falta de entendimento, propriamente dito. E aí quando eu coloco essa situação, que seria falta, por exemplo, quer ver? Ó, vou colocar aqui, quer ver? Para o entendimento. De maneira simples, quer ver? Tem que ser de maneira simples. Quando a gente pega, por exemplo, a falta de entendimento. As pessoas vão falar com o policial de qualquer maneira? Não acho que não. Não acho. Vai respeitar como autoridade. Você vai falar aí com uma pessoa, com um professor de qualquer jeito, quando ele está no ambiente de sala de aula? Bom, eu acho que não. Você vai respeitar ele dentro do ambiente dele, as ideias dele, o posicionamento deles, os professores, né? Estou dizendo assim. Então, cada um tem o seu lugar na sociedade. Aí você leva o carro no mecânico, você vai ao médico, você vai ao supermercado, você vai ao açougue, você vai ao sacolão. Cada pessoa, ela é entendida em um assunto. Né? Você vai no médico, você ouve o médico, você vai no mecânico, você ouve o mecânico, você vai no sacolão, você ouve. Eu, por exemplo, quando eu vou escolher alguma fruta, algum legume, alguma coisa que eu não consigo compreender se está bom ou não, eu pergunto, fulano, olha, isso aqui está bom, não está? Pode me ajudar? Então, cada um está dentro da sua área, e dentro dessa área específica, ele é doutor, ele sabe o que está falando, pela experiência, pelo aprendizado do dia a dia, e nós respeitamos isso e falamos com jeitinho, né? Ouvimos o doutor, ouvimos o mecânico, ouvimos o policial, as autoridades que tem, né, no nosso país, no mundo, enfim, cada um dentro do seu momento ali, né, os consultores financeiros, enfim, uma gama uma quantidade enorme de pessoas, cada um no seu lugar, ninguém melhor ou pior do que ninguém, porque todos precisam de todos para se formar o conjunto. Estou falando isso tudo para dizer para você, se eu, ser humano, você, ser humano, não sai gritando com todo mundo por aí, né, não sai tratando as pessoas de qualquer forma por aí, por que eu vou entrar diante de Deus de qualquer maneira? Então esse entendimento, eu acho que quando as pessoas entram na presença do Senhor de qualquer maneira, no meu ponto de vista, talvez elas não entenderam quem é o Senhor delas, quem é Deus para elas, como foi formado esse Jesus dentro do seu coração. Como é que foi formado? Está formado pela palavra, porque a palavra ensina obediência, a palavra ensina reverência, a palavra ensina que a gente deve praticar o que foi dito por Deus na sua palavra e de maneiras diferentes como exemplos. Então, tudo isso passa a ficar mais claro na medida que você vai entendendo. E aí eu estou falando só de oração, só da oração. Entrar na presença do Senhor, ela tem que ser com entendimento. Na minha opinião, acredito que se você fizer isso, você vai sentir talvez coisas que você nunca sentiu até o momento. Você realmente vai sentir Deus falar no seu coração de maneira diferente, e tenho certeza que quando você se posicionar como de fato precisamos, como diz a palavra,
como servos, como filhos de Deus, como aqueles que somos abaixo do nosso Senhor, não igual ou superior, porque quando eu dou ordem, eu estou superior. Né? Quando eu tento falar de igual para igual a Deus, bom, eu estou me exaltando demais, meu coração está com soberbo. Mas, segunda Crônicas capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí ele abre assim, uma grande quantidade de bênçãos que é devida na vida dessas pessoas. E aí a gente passa a entender que se eu me dobrar perante o Senhor, eu tenho grandes chances de ser abençoado por Ele. Poderei eu alcançar o favor de Deus na minha vida. Então é tudo questão de posicionamento mesmo, de entendimento, e que espero poder estar contribuindo para que você realmente fale com o coração diante de Deus de forma entendida, né, de forma que você possa realmente saber o que está fazendo, de maneira consciente, entendendo o seu lugar e o lugar de Deus, que é santo, puro, né, e misericordioso em suas obras. Bom, agora eu quero louvar o Senhor o hino com os irmãos, engrandecer ao Senhor um hino, um louvor a Deus. E aí partindo assim, normalmente, aí eu encerro a parte da palavra, que é da oração, e aí eu quero louvar o Senhor o hino. E aí esse hino ele vai muito do fundo do seu coração, daquele dia, porque aqui a gente está falando de um culto em casa, né, que você separou um tempo para servir a Deus. Então pode ser um hino de adoração, pode ser um hino que eu gosto de dizer que cada hino ele vai ter um posicionamento diferente. Vai ter aqueles hinos que eles vão falar Deus falando comigo, tem um hino que eu falo para Deus, né, que eu de mim para o Senhor. E aí, dentro dessa conjuntura, dentro do seu momento, eu acredito que o próprio Senhor ele vai te mostrar o que você vai louvar ali, porque vai ter hinos que você vai profetizar, né? Hinos que você vai profetizar, tem hinos que você vai falar para Deus, tem hinos que Deus vai falar com você, e tem hinos que você vai profetizar aí uma vitória sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida, lembrando que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores, ou seja, se na sua casa tem um louvor a Deus, Deus habita no meio dos louvores. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Então, entende como que é tão importante, dentro do seu dia que é tão corrido, a gente está falando de 24 horas, você separar um tempo para o seu Senhor. Se você entender quem é Ele para você, provavelmente você vai conseguir aí, fazer questão de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa. E não ficar entregando restos de momentos de vida para Deus. O restinho do meu vigor, o restinho do meu tempo, você consegue fazer tudo, mas na hora que vai pegar a Bíblia, aí tu começa a travar. Não dá tempo de louvar, não dá tempo de ler Bíblia, não dá tempo de... Enfim, aí na hora de chegar diante do seu Senhor, você vira e fala que não tem tempo, e fez um monte de coisas durante o dia, correu o dia inteirinho, e na hora que chega o momento de Deus, você não pode fazer. Então, são mudanças que a gente precisa exercitar nas nossas vidas. E aqui, eu quero louvar o Senhor um hino, né, para você que tem um instrumento em casa, você pode usar. Para você que não tem, você vai adorar também. Muitas das vezes, não é sempre que eu gosto, que eu pego o violão. Estou pegando mais aqui com vocês, mas às vezes eu canto um hino, canto um pedaço, um corinho, um trecho das letras. Às vezes nem sempre
eu sei as letras todas completas, mas eu pego aquele pedaço ali e começo a falar com Jesus, né? A louvar o Senhor, e no mesmo momento orando, clamando, enfim, busque a Deus. Aí eu gostaria de louvar o Senhor. Deus está aqui. Gosto muito desse hino, muito mesmo, que ele fala de uma realidade, de uma realidade. Eu vou louvar primeiro, depois eu explico um pouco do hino. Lembrando que tudo na presença de Deus tem um objetivo, tem um sentido, nada é aleatório por si só, como se não tivesse valor nas partes. Eu orei, eu entrei na presença de Deus, agora eu vou louvar o Senhor e depois eu vou compartilhar um pouco da palavra. Então é assim. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito Santo está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a manhã que se levantará, como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como... Glória a Deus. Tão certo como a manhã, tão certo como a
maravilha, glória a Deus. Maravilha, Jesus, glória a Deus. Ai, que Deus possa te encher aí do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo do Senhor, glória a Deus. Você possa, nesse momento de entrar na presença do Senhor, que Deus possa trazer paz ao seu coração. Em meio à tempestade, que em meio às lutas, o Senhor possa ser aquele que vai acalmar o seu coração na presença dEle. Glória a Deus, que Deus possa te fortalecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou cantar somente esse hino aqui hoje. Glória a Deus, mas é tão bom a gente adorar a Deus, assim, tão gostoso você sentir Deus falando. E esse hino ele vem falar justamente disso, né? Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Tão certo quanto o ar que eu respiro, a certeza, né, dessa presença. E tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Essa é a certeza de que Deus está presente no nosso meio. Então, é tão bom quando você está louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, bendizendo aí o nome santo de Jesus. E os hinos, ele vem com uma característica de profetizar. Eu profetizei sobre a minha casa, aqui agora, nessa rede, na sua casa, se você cantou comigo ou não, essa palavra entrou no seu coração e sobre a sua casa. Deus está aqui. Aonde estar 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali me faço presente. Né? Então, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que você possa receber essa unção aí, essa bênção. Então, é partir desse ponto que Deus ele vai falar contigo nos 3 momentos, tanto na oração, quanto no louvor e quanto na palavra. O maior beneficiado de você buscar a Deus é você. Né? Você não está fazendo favor nenhum para Deus. Nós não estamos fazendo favor nenhum para Deus. Pelo contrário, Deus está nos abençoando pela nossa busca a Ele. Né? Alcançar a graça do Senhor, alcançar o favor de Deus aí em nome de Jesus. É aquilo que eu disse em questão da oração. Se eu entender o meu posicionamento, você vai ver que nós precisamos do Senhor. É você que precisa de Deus. É eu que preciso do Senhor. Então a disciplina de buscar ao Senhor é para você ser abençoado. É para você receber uma vitória aí que provém de Deus em nome de Jesus. Bom, vamos partir para o momento da leitura da palavra de Deus. E aí eu queria muito ler com vocês. O capítulo 8, ele tem exatamente 38 versículos. Né? E hoje, nessa jornada no livro de Marcos, eu estarei lendo apenas trechos da palavra. Depois eu quero, quando a gente terminar o livro de Marcos, a gente vai partir para o livro de Lucas. E aí eu vou fazer as leituras pontuais de cada trecho para que a gente siga aí uma cronologia aí de acontecimentos, para que você possa aí se agraciar da presença do Senhor com a palavra que traz fé ao nosso coração, que é a Bíblia. Então, eu quero ler aqui com vocês o livro de Marcos, capítulo 8, que vai falar da segunda multiplicação de pães, que diz assim, a partir do versículo 1 está dizendo assim, olha:
Naqueles dias reuniu-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e, tendo dado graças, partiu e os deu aos seus discípulos para que eles os distribuísse, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos recolheram 7 cestos. Olha que bênção, hein? Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Olha que bênção, hein? Glória a Deus. Que bênção a palavra do Senhor ao nosso coração. Bom, aí assim, é o que eu estou repetidas vezes dizendo, e não quero me cansar de dizer nunca, que cada vez que você lê a palavra, você recebe vitória da parte de Deus. E aí quando a gente parte assim do ponto de vista que eu estou lendo o livro de Marcos, que são 38 versículos, Marcos capítulo 8, são 38 versículos, e aqui eu vou ler com vocês apenas 10 versículos, e já vai ser benção, você vai ver. Imagina você lendo todos os versículos. Então, diariamente, leia o capítulo completo, para que você tenha ali uma formação melhor ali, de entendimento aí da palavra do Senhor. Tá? Eu recomendo a você fazer uma leitura sequencial, para que seja de fácil entendimento aí, e que você possa compreender ali os fatos na sua íntegra, e ali de acordo, criando-se uma história de Deus no seu coração. Bom, a palavra que nós lemos vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães. Jesus mais uma vez ali demonstrando o seu poder para com os discípulos, e a pergunta que Jesus faz para os discípulos é a que me chama a atenção. Não é nem tanto o milagre em si, mas assim a observação do ponto de vista olhando para os discípulos. Imagina Jesus pregando a palavra, uma multidão seguindo. A Bíblia fala que é uma média de 4.000 homens, fora crianças e mulheres. E aí a gente está dizendo ali que Jesus está pregando a palavra, e de repente Jesus fala: por hoje é só, vamos findar por aqui, vamos despedir o povo. E Jesus tem compaixão, tem uma compaixão daquele povo de maneira tão grande, que falou assim: eu não posso deixar essas pessoas irem embora sem antes saciá-las com algo físico, que a palavra de Deus já tinha enchido o coração. Acredito que muitas pessoas receberam curas, milagres, prodígios ali da parte de Jesus. E mesmo assim Jesus não queria deixar que aquela multidão fosse embora sem que comesse alguma coisa ali, por observar que muitos vinham de longas distâncias. E aí eu vejo algo importante quando Jesus, no versículo 4, diz, no versículo 4 está dizendo assim: os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Esse questionamento dos discípulos me faz refletir de diversos ângulos, mas de forma preocupante. E aí Jesus volta com eles e fala assim: olha, quantos pães tendes?
Responderam eles: 7. E aí ordenou que o povo se assentasse. Depois, no versículo 7, tinha também alguns peixinhos. Jesus o abençoa e distribui entre a multidão. Bom, e aí como eu disse para você, que existe ali, eu vou colocar assim, 3 pontos importantes. Qual que é o ponto? Jesus, a multidão e os discípulos. Então nós temos Jesus falando da palavra, os discípulos auxiliando e temos uma multidão acompanhando Jesus. 3 pontos importantes. Então a gente vê a multidão que estava ali para poder ouvir a palavra, a gente vê os discípulos acompanhando Jesus e aprendendo com Jesus a servir ao povo, e a gente vê o propriamente dito Deus Todo-Poderoso ministrando ali a vitória na vida do povo. Então são 3 pontos diferentes: o Deus Todo-Poderoso, os discípulos e a multidão. Ponto. É isso aí. Agora, eu quero falar especificamente dos 3. Jesus, absoluto. Absoluto. Jesus pode todas as coisas. Creia nesse Deus. Ele é absoluto. Quando a gente põe no ponto de vista Deus, ele pode todas as coisas. Absoluto. O seu poder não tem limites. Ele é Deus. É isso. Vamos crer nisso. 2. Vamos olhar para a multidão sedenta. Um Deus ali dentro da configuração multidão. Dentro da multidão ali tinha pessoas sedentas, pessoas que talvez viveram uma vida inteira sofrendo e precisavam ouvir uma palavra de refrigério. Ouviram dizer que Jesus fazia muitos milagres, sinais, prodígios, e elas precisavam estar ali para receber milagre. Pessoas sedentas, precisando de milagre, querendo ver algo diferente. Pensa assim, ninguém resolve sua vida, somente Jesus. Todo mundo vai correr atrás desse Jesus para que a sua vida seja resolvida ali naquele momento de encontro com Deus. Enfim, você pode imaginar várias situações pelo qual as pessoas estavam ali, principalmente ali as questões dos fariseus ali também envolvidos no meio da multidão, da multidão. Mas não quero falar deles, eu quero falar da multidão sedenta. É o ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto, discípulos. Esse me preocupa. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Bom, os discípulos, ele tinha uma particularidade diferente de Jesus e diferente da multidão. Os discípulos não é Deus e os discípulos não é multidão. E aí, quem são os discípulos? Os discípulos são aquelas pessoas que estão convivendo ali com Jesus, que estão ali no dia a dia ouvindo na sua particularidade, na sua intimidade, ouvindo uma palavra diferente, muitas das vezes direcionada ao público. Muitas vezes Jesus fala em parábola ao público, ao povo, à multidão, e em particular Jesus explicava as parábolas para os seus discípulos. Então, os discípulos não eram igual à multidão, e a multidão, propriamente dito, não era igual aos discípulos. E aí eu quero que você observe que os discípulos tinham uma convivência com Jesus que a multidão não tinha. Ou seja, Jesus prega a palavra e despede a multidão. Os discípulos permanecem com Jesus. Então, Jesus ele prega a palavra, ele fala do amor de Jesus, do amor dele, né, do amor de Jesus, ele fala do amor dele para as pessoas. E em determinado momento Jesus fala, agora nós vamos descansar, vamos partir para outra missão, essa aqui já foi finalizada e preciso liberar esse povo e não quero que eles vão embora sem comer. E vira para os discípulos e fala, e aí, agora, o que nós vamos dar para esse povo comer? Não podemos despedi-los. E aí os discípulos voltam com Jesus e falam, Senhor, como que nós vamos satisfazer essas pessoas aqui no deserto? E de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Aí, eu quero dizer para vocês quem é o pão vivo que desceu do céu. Quem sabe essa pergunta? Quem é o pão vivo que desceu do céu? E aí, qual que é a indagação dos discípulos? De onde poderá alguém satisfazê-los de pão nesse deserto, Jesus?
Da mesma forma eles estavam assim, Jesus, nós estamos no deserto, como é que nós vamos alimentar esse povo, Senhor? Então, o que me chama a atenção, assim, é que mesmo com a intimidade que os discípulos tinham com Jesus, mesmo a particularidade que eles tinham de explicação extra que a multidão não tinha, a convivência, em determinados momentos da vida deles com Jesus, eles não foram capazes de enxergar o Deus que eles estavam servindo e seguindo, que eles seguiam a Jesus. Eles não foram capazes de discernir o Jesus que eles estavam servindo. De tal forma que a resposta deles no automático teria que ser assim, Senhor, claro, nós não vamos despedir, aí seria assim, Jesus falando, nós não podemos despedir essa multidão, deixar que elas vá embora para suas casas sem antes comer. E a resposta dos discípulos, na minha concepção e de uma forma de entendimento aqui nessa noite, deveria ser assim, não, Senhor, nós não vamos deixar, porque nós temos os pães aqui e temos o Senhor para abençoá-lo. E assim vamos saciar essa multidão. Teria que ser assim o entendimento. Assim deveria ser a compreensão por serem discípulos. E aí eu quero ressaltar com você que a multidão é diferente dos discípulos. E aqui o ponto o ponto que a gente quer enxergar é que a gente precisa criar uma linha de pensamento quando a gente se volta para o Senhor. Ora, você serve a Deus, você serve ao Senhor, você serve um Deus que está vivo. Ele morreu, ressuscitou, enviou o teu Espírito Santo. Ele vive e reina para todo sempre. E vive em mim através do Espírito Santo de Deus e vive em você. Ora, o Senhor vive e reina. E aí eu queria colocar a situação para vocês o seguinte, muitas das vezes nós estamos como esses discípulos. Muitas das vezes o nosso comportamento está igual ao dos discípulos. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós viramos para Jesus e falamos, como que nós vamos resolver isso, Deus? Como é que nós vamos arrumar isso? Como é que nós vamos consertar isso? Senhor, quem vai poder saciar este povo no deserto? Às vezes a gente está num lugar árido. O que é o deserto? O que ele quis dizer? Deserto. O que ele quis dizer? Lugar que não tem água, lugar que, vou usar o nosso cotidiano, não tem uma padaria, não teria uma mercearia para eles passarem e comprar um pão, por exemplo. No deserto não tinha nada, somente areia. Provavelmente o sol escaldante durante o dia e também um frio extenso durante a noite. E aí quando ele coloca, Senhor, quem poderá saciá-los no deserto? Então, eu não sei qual deserto você tem passado. Talvez você tenha olhado para os lados, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda e não vê solução, não vê saída, vê propriamente dito um deserto. Não vê vida, só vê deserto, só vê areia, não vê plantações, não vê frutos, não vê pessoas ali, só vê deserto. E aí de repente você está perguntando para Jesus, como que eu vou fazer nesse deserto? Sendo que a colocação deveria ser assim, Senhor, sei que tu pode todas as coisas. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas, mesmo no deserto. Mesmo aparentemente pelos olhos humanos, pelos olhos das pessoas, você não conseguir entender que aquilo vai suprir sua necessidade. E aí, dentro disso, os discípulos, eles tinham os pães. Eles deveriam,
nessa temática aqui que a gente está criando diante do Senhor, pela orientação do Espírito Santo, eles deveriam já chegar e falar: Senhor, aqui ó, temos 7 pães, abençoa eles que nós vamos conseguir abençoar toda essa multidão. Mas eles não conseguiram ver que Jesus podia fazer. Né? Essa é a preocupação daqueles que servem a Deus, daqueles que estão em Deus, na presença do Senhor. Eu estou aqui, você está aí, e nós precisamos entender que Jesus pode todas as coisas. Nós precisamos entender que Jesus tem poder para fazer todas as coisas. E nós não precisamos falar: Senhor, quem poderá ajudar neste deserto? E aí eles foram tão além que direcionaram além de Jesus. Jesus, me diga, quem poderá? Não, falem para Jesus: Jesus, tu podes. Tu podes, Jesus. Nesse deserto aqui o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser. Nesse deserto que eu estou vivendo aqui na minha vida hoje, nesse momento difícil que eu estou hoje, o Senhor tem poder para ajudar. O Senhor tem poder para fazer. O Senhor pode saciar. O Senhor pode multiplicar. Mesmo que eu tenha poucas possibilidades de coisas nas mãos, em relação à multidão, em relação ao deserto, o Senhor é maior que tudo. O Senhor pode todas as coisas. Então, na concepção de relacionamento entre os discípulos e Jesus, os discípulos deveriam fazer isto. E você, hoje, nós podemos fazer, porque eles não fizeram. Mas nós podemos fazer. Eu posso fazer, você pode fazer. Nós podemos fazer. Jesus está nas nossas vidas hoje. Independente do deserto a qual você tem passado e vivido, Ele tem poder para fazer. Ele pode. Você pode estar olhando e ter poucas chances, poucas possibilidades nas mãos, e de repente suas possibilidades estão totalmente limitadas em relação ao todo. Porque se você pensar que 7 pães, que alguns pães poderiam saciar 4.000 homens, fora mulheres e crianças, é irracional. Né? Você pensar na racionalidade e falar: não tem como, matematicamente não tem como. Nem se eu dividisse grãozinho por grãozinho não daria. Seria tão mínimo que não daria ele sumiria na palma da mão. De tão mínimo, pegar aí poucos pães, 7 pães para dividir para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. É um nada. Né? Eu pegar esses pães e cortar pedacinhos, fracionar e ir fracionando para dar 4.000, fora mulheres e homens, fora mulheres e crianças. Então, você pegar uma possibilidade e falar: não tem, essa possibilidade não é nada diante de uma multidão sedenta, faminta. E eu quero te dizer que Jesus tem poder. Independente do que você tem nas mãos, Ele tem poder. Só creia. Só declare-se diante dele: você é um discípulo do Senhor, você é uma pessoa do Senhor, você é uma ovelhinha de Jesus Cristo. Então, você é uma pessoa abençoada por Deus. Por si só, já é o que vale. Você serve a Deus e nós podemos, sim, todas as coisas naquele que tem nos fortalecido. Então, independente do seu deserto, independente da multidão que está ao seu redor, independente da necessidade que está ao seu redor, no deserto, o Senhor Jesus é o seu pão, é a sua providência.